Então, boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa noite de Natal, 25 de dezembro de 2025, com a palestra do Roberto e também com tantos amigos aqui presentes, né, o que nos aquece muito o nosso coração, que Jesus possa estar presente, né, ao nosso lado, nos envolvendo com seu amor infinito, e que nós possamos nessa noite, unindo os nossos pensamentos, receber do mais alto as boas energias e também sermos atendidos em nossas necessidades. Vamos então elevar o pensamento e lermos essa mensagem que nós recebemos quando entramos na casa. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerra o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo dos nossos problemas. Vimos ao teu encontro cansados da nossa própria fatuidade. O sol da vida não nos confie as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem, para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade. Ampara-nos contra as serpes do orgulho. Conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do teu berço, de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo, fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier. Então, hoje teremos a palestra com Roberto, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 27, Negócios. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições para que sejamos compreendidos por todos que cá estão. Como a Joyce já colocou, o assunto vai ser negócios. Vamos falar de negócios aqui na Terra. Essa mensagem, ela é muito bonita, inclusive as pessoas até podem questionar, mas o que tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver com o Natal. A gente vai entender ao longo da explanação, claro, né? Vou tentar ser o mais claro possível. Ele se baseia, esse assunto, em uma passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Emmanuel, como sempre, usando de uma didática incrível para poder falar desse assunto. Jesus está no templo, conversando com alguns doutores da lei, alguns sacerdotes, e ele foi esquecido, entre aspas, deixado pela família ali, naquele templo onde ele estava conversando, com 12 anos de idade. E demonstrava uma sabedoria que deixava todos ali encantados. Então, nesse momento em que sua mãe e seu pai o encontram, eles estavam procurando, ele responde com uma frase que existem ali entrelinhas muito específicas para a gente poder entender. Ele diz o seguinte: e lhes disse: por que me procuravam?
Não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai? Essa frase aqui, ela já tem uma palavrinha-chave que nos chama a atenção. Jesus se refere ao meu pai. Só que se a gente prestar atenção nos evangelhos, Jesus faz referência a Deus de 3 formas distintas. Aqui ele usa a expressão meu pai. Em outros momentos ele faz a referência vosso pai. E em terceiro ele faz a referência nosso pai. Mas por que tem distinção? Tem distinção. A percepção de Jesus a respeito de Deus é distinta nesses 3 momentos. Quando ele fala de meu pai, é porque ele está falando de um Deus que ele conhece muito bem, que ele sabe como que funciona todas as leis do universo. É um Deus que ele tem intimidade, que ele tem uma relação muito próxima com ele. Então é um Deus de uma percepção de um espírito já extremamente elevado, que conhece todas as nuances, que tem uma compreensão profunda do Pai. Quando ele fala vosso Pai, é a nossa compreensão tacanha, porque nós não sabemos ainda o que é Deus. Nós não temos ainda essa percepção. O próprio Kardec fala que nos faltam ainda sentidos para compreender Deus. Nós não sabemos, porque Deus está além do tempo e do espaço. Deus está em tudo e está além de tudo. Então a gente não consegue entender o que é Deus, né? Tanto é que a pergunta de Kardec, o que é Deus, ela faz exatamente essa referência. Nós não temos ainda condições, essa percepção de entendimento. E quando ele diz nosso Pai, ele está exatamente mostrando que Deus é o Pai do universo, de toda a humanidade. Ou seja, ele está mostrando um Deus que é o Criador de tudo. Então ele está colocando essa intimidade conosco, nossa relação uns com os outros. Somos irmãos, de famílias diferentes, mas de um único Pai, um único Criador. Então, só aqui nesse texto, já tem uma referência bem diferente. Por quê? Porque Jesus está falando que ele veio tratar dos negócios do Pai dele, não do nosso Pai. O nosso Pai é diferente do Pai de Jesus. Não no sentido geral, mas no sentido de compreensão. Então, o Emmanuel, ele começa o texto em estudo, ele diz assim: o homem do mundo, está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Ou seja, enquanto encarnados na Terra, nós estamos preocupados com coisas que vão acabar, são finitas, são transitórias. Então, nesse sentido, é uma frase que, inclusive, vale para quem for ganhar a Mega Sena, mais de 1 bilhão, né? A gente pode ter muito dinheiro, mas o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Essa é a grande questão, essa é a grande dúvida. E para a gente entender um pouquinho melhor essa nossa relação com o dinheiro, com os negócios que ele pode promover, tem uma história que nós encontramos no livro A República, de Platão, que é fantástica, que é a história do Anel de Giges. O que essa história ela representa? Giges, ele é um pastor humilde, a serviço do rei da Lídia. Um dia acontece um terremoto e abre-se uma cratera em determinado lugar, um buraco onde ele pode entrar, uma caverna. Lá entrando ele encontra uma estátua de bronze que tem dentro dela um anel.
e ele percebe que esse anel, quando ele está usando, quando ele gira o anel para um lado, ele se torna invisível. E aí, quando ele se torna invisível, ele começa a aprontar. Por quê? Ele consegue ser incluído na delegação que vai visitar o rei, ele seduz a rainha e assassina o rei, e nesse sentido ele toma posse do reino. Então, o que essa história representa para a gente? Não é aquilo que o dinheiro pode fazer, é o que nós nos tornamos quando nós temos dinheiro. Porque ele vai representar exatamente isso. Quem nós somos de verdade. Tem uma história que diz, né? Quer saber como uma pessoa é, dê poder a ela. Então é nesse sentido. O dinheiro nessa questão, ele potencializa quem a gente é de verdade. Então o Giges, ele era humilde, por quê? Porque estava todo mundo vendo, observando. Então ele se comportava de uma maneira. A partir do momento em que ele podia fazer as coisas sem ninguém ver, ele mostrava de fato quem ele era. Então a questão aqui é importante a gente pensar. O dinheiro, ele vai potencializar uma condição íntima que nós temos, que nós somos de verdade. Essa é a questão que a gente precisa pensar e refletir a respeito, nessa questão dos negócios. Outra coisa também, a gente pode ter autoridade, uma extensa autoridade, mas como que nós nos comportamos dentro dessa autoridade que nós possuímos? O que significa isso? Muitos de nós já ouvimos a frase, você sabe com quem você está falando? Já ouviram essa frase, né? Eu já ouvi. Já ouvi, não foi uma vez não, foram várias vezes. Então as pessoas acham que essa autoridade é um poder supremo. E aí, o Mário Sérgio Cortella, ele faz um comparativo muito legal a respeito disso, que ele diz assim, nós somos uma individualidade entre 8 bilhões e 300 milhões de indivíduos, num planetinha que gira em torno do Sol, que chega a ser, nessa galáxia que nós conhecemos, cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. E essa galáxia é uma das 20 trilhões de galáxias que atualmente nós conhecemos. Ou seja, nós temos, pasmem, entre 400 sextilhões a 6 septilhões de estrelas no universo, aproximadamente. E a gente se acha o bom da boca, usando essa expressão. Então a autoridade, ela deveria revelar na nossa percepção maturidade, equilíbrio, humildade e senso de responsabilidade. Então a gente pode ter cargo, a gente pode ter uma certa autoridade. Mas diante desse universo gigantesco, a gente é só uma poeira cósmica. E a autoridade, ela não existe para nos enaltecer, mas ela vai revelar quem a gente é. Mais uma vez, uma reflexão. Então, a autoridade, a gente sabe que ele é um poder temporário. Ele não vai permanecer. E essa permanência desse poder, ela está atrelada a quem está no poder acima da gente. Esse poder temporário, ele está relacionado às coisas que estão acontecendo, em qualquer momento a gente pode cair. Então, é uma questão a se pensar. Então, a autoridade humana, ela é minúscula diante dessa escala que o universo nós conhecemos. E a autoridade, a única que vai permanecer, é a autoridade moral. Ela é indiscutível. Nesse sentido,
também, quando nós estamos aqui muito preocupados com as coisas da terra, às vezes a gente tem muitos projetos, né? A gente fala, quando eu estiver aposentado eu vou ajudar mais no centro, vou lá ajudar a Joyce, né, Joyce? Mas quando eu estiver aposentado. Quando eu tiver condições, eu vou servir. A gente tem essa boa vontade de querer servir, de querer ajudar. Mas a gente vai fazer isso quando a gente tiver o quê? Tempo. Por quê? As coisas da terra nos tomam tempo. E a gente fica preso nessa condição. A parábola de Jesus, quando ele fala da semente que caiu ao longo do caminho e caiu entre os espinheiros, retrata muito bem isso. As coisas da terra abafam o nosso crescimento espiritual, não nos deixam desenvolver. E nesse sentido, as coisas da terra, os negócios da terra nos ocupam. Qual que é o melhor momento então para começar? Agora. Hoje, com o que a gente tem. Por quê? Porque a gente não sabe quando a gente vai voltar para casa. Um exemplo corriqueiro, na semana passada, o filho de um amigo, que faz parte lá do centro, 40 anos de idade, desencarnou. Teve um mal súbito e veio a desencarnar. E os projetos dele? Como que faz? Eu não sou Rogério para cantar e não vou cantar, né? Não tenho essa aptidão, mas tem uma música que retrata muito bem essa questão. E a música, inclusive, tem um título bastante sugestivo, chama Epitráfio. Todo mundo conhece, né? Que diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, e ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E aí tem um trecho da música que esse trecho eu já não gosto, porque diz assim, que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não, o acaso vai nos atropelar se a gente estiver distraído. Essa é a questão. Porque a gente precisa estar consciente enquanto estamos encarnados aqui na Terra. Isso é um fato fundamental, estarmos conscientes. Então, quando a gente se lembra de todos os projetos, e aí a gente pensa no seguinte, mas quando eu tiver condições, eu vou realizar essas tarefas. Mas aí, quando que vai ser isso? Será que eu vou durar para sempre? Eu não vou durar para sempre aqui na Terra. Então, os negócios mais importantes aqui da Terra são os trabalhos que vão me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. Jesus tem uma frase muito bonita que diz assim: a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Não é aquilo que eu tenho que vai me fazer um homem feliz. Olha só que interessante. Tem um texto que diz assim: paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas. Já ouviram despedidas e beijos mais sinceros que em aeroportos. Por quê? No final da vida, é uma coisa impressionante isso que eu vou falar, mas todo mundo sabe disso. No final da vida, o que é mais importante em tudo na nossa vida são as nossas relações. São os amigos que nós cultivamos, são as pessoas que nós temos na nossa convivência. E olha só, faz 85 anos que Harvard conduz um estudo a respeito da felicidade. O estudo, ele se chama Estudo sobre Desenvolvimento Adulto. Começou em 1938 com 700 adolescentes. E eles vêm sendo acompanhados ano a ano, estudando sobre a felicidade. O autor desse estudo é o Robert Waldinger. Esse
autor, ele traz uma resposta a respeito da felicidade que é impressionante, que ele diz assim, que o que mais importa para as pessoas serem felizes são as relações humanas. As pessoas, inclusive, que têm amigos sinceros, elas vivem mais. Por quê? Porque elas têm alguém com quem conversar, com quem trocar ideias, com quem está ali compartilhando a sua vida. Então, a coisa mais importante, de certa forma, o negócio mais importante aqui na Terra é cultivar relações. Então, quando a gente vê nessa questão, por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente vive numa questão chamada comodismo. Infelizmente, é essa a questão que nos leva. E o comodismo, ele vai atrair espíritos que estão também acomodados. E aí vai desenvolver na gente desânimo, apatia, preguiça, sono. E nesse sentido a gente não vai à luta buscar aquilo que vai nos ajudar a transformar o mundo íntimo, a transformar a nossa vida. Então, nesse sentido, o comodismo nos diz que não nos falta fé. Não nos falta fé. Falta movimento, falta a gente se movimentar. Então o que a gente justifica para se acomodar? Amanhã as coisas vão estar melhor, então eu vou fazer as coisas a partir de amanhã. Não é assim? Toda dieta começa na segunda-feira? Não é verdade? As pessoas que são jovens, né? O que elas dizem? Eu tenho coisa mais importante para fazer, eu tenho que viver a vida. Não é isso que a gente pensa com frequência? Essas coisas de ajudar ali na sopa, de fazer um trabalho voluntário, de ajudar quem precisa, é coisa para velho, coisa para quem já está aposentado. Não é assim? E quem está aposentado fala, eu estou velho para essas coisas. Não é? Então, essa é a questão do comodismo. Não nos falta fé, falta da nossa parte movimento. Então é interessante a gente pensar, por exemplo, em Kardec, quando ele pergunta para os espíritos se a gente consegue superar os nossos vícios, e eles respondem que sim, e às vezes fazendo coisas pequenininhas para a gente superar os vícios. O que nos falta, segundo os espíritos? Vontade. Nos falta vontade, então a gente fica na acomodação. Então, nesse sentido, a gente sabe quando a gente vai voltar? Desculpa falar isso, mas saindo aqui do centro eu posso atravessar a rua e um carro me atropelar. E aí? E os projetos, o que serão deles? Né? E vale lembrar, esses projetos já foram feitos lá, no mundo espiritual. Estão aguardando a gente sair desse comodismo, sair da nossa zona de conforto. Né? Porque é muito fácil ficar nessa zona de conforto e arrumando muitas vezes desculpas para a gente não agir. E aí vai ser tarde demais, infelizmente. No livro Boa Nova, que é uma literatura lindíssima acerca daquilo que Jesus nos trouxe como mensagem, no capítulo 8, intitulado Bom Ânimo, Jesus fala com Bartolomeu. Bartolomeu, ele está preocupado, é um dos seus discípulos, e ele é sincero, ele tem vontade de ajudar Jesus, mas ele passa por problemas, porque a sua família não dá o apoio que ele queria. A família dele é de negociantes, e eles querem mais ajuda do Bartolomeu, e o Bartolomeu está nessa briga entre estar ali com a família, com os negócios da família, ou estar ali junto da Boa Nova. Então ele traz essa preocupação para Jesus, ele conversa com ele, nesse bom ânimo, né, que ele queria estar mais animado diante disso.
E Jesus, em determinado momento, pergunta o seguinte para ele: Bartolomeu, qual que é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou o melhor negócio do mundo é a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho. Então, Jesus arremata: não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então essa é a questão. Sim, as coisas materiais são importantes, mas elas vão ficar aqui na terra. Tem uma frase que diz mais ou menos assim, que a gente nasce de mãos vazias, nus, sem nada. A gente passa uma vida inteira tentando construir coisas, conquistar coisas, e quando a gente morre de mãos vazias de novo. Então a gente perde a saúde, perde o tempo muitas vezes, querendo coisas, e a gente vai deixar tudo para trás. O dinheiro é bom ou é mau? Depende de quem está usando, né? Um exemplo interessante. 1215, Concílio de Latrão. O que eles resolvem ali? Criar as indulgências. Quando você tiver um pecado, você confessa esse pecado, paga uma certa taxa. Para cada pecado existia uma tarifa. Você pagava e aí você era liberado desse pecado. Foi por isso que na Inglaterra, John Hus, 1350, na Boêmia, John Wycliffe, em 1350, John Hus, 1415, que foi morto na fogueira. E Lutero, em 1517, lutaram contra as indulgências. Ou seja, era o dinheiro financiando a igreja. Para quê? Infelizmente, para fomentar guerras. Então, não é a questão do dinheiro, é a forma como nós usamos. Um exemplo curioso, 1910, nos Estados Unidos, primeiro dia das mães, foi uma luta da Ana Jarvis para constituir o Dia das Mães, homenagear as mães, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Porém, em 1923, ela lutou para desfazer o Dia das Mães. Por quê? Porque era comum presentear as mães com flores. Virou o quê? Comércio. Nós transformamos um dia especial, que era para presentear as mães, em comércio. Transformamos a religião lá atrás em comércio de indulgências. Transformamos o Dia das Mães em comércio. E o Natal? Fizemos a mesma coisa. E olha só que coisa interessante do Natal. Qual a cor da roupa do Papai Noel? Pode falar, gente. Aqui vocês estão livres para falar. Vermelho, né? E se eu falar para vocês que foi uma campanha de uma empresa de refrigerante famosa, lá nos anos 20, porque a roupa original do Papai Noel era marrom, mas para associar a cor do refrigerante, colocaram uma cor vermelha e fizeram uma campanha maciça. Hoje em dia, quando você fala de Natal, qual que é a primeira coisa que as crianças associam? Papai Noel. É um símbolo lindíssimo, maravilhoso, não vou negar isso. Mas o Natal, o símbolo do Natal, ele deveria voltar à sua origem.
O símbolo do Natal quem é? Jesus. O Papai Noel só existe porque existiu Jesus antes, né? Dando essa representação. E olha só, no livro Dinheiro, Emmanuel, pela psicografia do Chico, escreve assim: trocando a moeda pelo pão destinado a socorrer as vítimas da penúria, ou permutando-a pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo estirado nos catres, reconhecerão todos eles que o dinheiro também é de Deus. A questão é, o dinheiro ele é inócuo, ele só potencializa quem a gente é de verdade. O dinheiro só mostra a nossa cara. E aí tem uma coisa que eu queria compartilhar muito com vocês. Nós não queremos Deus. Muitos de nós queremos aquilo que Deus pode nos dar, de coisas materiais. Quando o mundo é o fim e Deus é o meio para atingir esse fim, nós nos tornamos materialistas. Muita gente vai na igreja porque quer uma vida próspera. E a vida próspera sempre está associada a questões materiais. E a gente se esquece que a vida próspera é aquela vida onde a gente está cheio de coisas espirituais. Esse é o verdadeiro bem que nós devemos constituir. Então, quando Deus é o fim e o mundo que nós estamos é o meio de atingir esse fim, nós então estamos tendo uma vida mais espiritualizada. O mundo, ele pede para a gente bens, sucesso, conforto, conquistas materiais. Agora Deus, ele vai nos trazer evolução espiritual, amor, verdade e transformação interior. Então isso que é importante a gente refletir. Por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus coloca: se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Faz a sua parte. Seja melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor esposa. Seja uma pessoa consciente na sociedade. E as coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente as coisas vão melhorando. Então, quando a gente compreender, de fato, que em essência nós somos luz, nós vamos descobrir que nós carregamos no nosso íntimo um tesouro inestimável. E tudo que é material não vai ter o menor valor. A nossa reforma íntima, ela tem a ver com a possibilidade de a gente eliminar o nosso verniz, né? As camadas de tinta, as máscaras que a gente usa no nosso dia a dia, para a gente mostrar quem a gente de fato é, que a gente é de fato luz. E nesse sentido, a pergunta que não quer calar: Maurício, esse texto aqui foi fantástico, que a Joyce fez como prece. Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Lembra o menino de 12 anos, ele fala que veio cuidar dos negócios do pai? Os negócios do pai começam no quê? Na humildade. Por que humildade? Porque sem humildade você não conquista as outras virtudes. E o Sermão do Monte, ele é muito claro nesse sentido. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Enquanto você não tiver humildade, você não vai constituir e conseguir as outras virtudes. Isso é essencial para todos nós. Mas também existem outros símbolos aqui presentes. Então, quando a gente vê o nascimento de Jesus, além desse símbolo da manjedoura, eu vou usar uma expressão, eu sei que não é a mais bonita, porque a manjedoura significa, né, uma forma poética de dizer: Jesus nasceu num coxo de animal. Essa é a questão.
E a gente quer até mudar isso, né? Usando palavras mais bonitas. Uma manjedoura. Não, ele nasceu num coxo para alimentar os animais. E quais são esses símbolos? O primeiro símbolo que nós encontramos no nascimento de Jesus José e Maria foram para Belém por conta do recenseamento. E o que é o recenseamento? É a gente fazer um balanço das contas. Então, o nascimento de Jesus representa, nós precisamos fazer um balanço do que eu preciso fazer. Aonde eu estou? Aonde eu quero chegar? Então, não é no final do ano, dia 31 de dezembro. É hoje, é agora. Porque o Cristo precisa nascer. E ele, para nascer, ele precisa vir fazer esse balanço. A gente precisa fazer esse balanço. Né? Então, a gente começa a se questionar. Tem um pessoal que brinca muito na internet, eu acho muito bacana, que diz assim: eu fui fazer as contas, eu prometi que ia perder 10 quilos, né, até o final deste ano. E pelas minhas contas, agora eu tenho que perder 15. Então a gente precisa fazer esse balanço. A gente precisa analisar, gente, quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Aonde eu quero chegar? Como que eu vou fazer para chegar nesse meu objetivo? Então esse recenseamento, ele desperta isso, esse símbolo do Natal. O outro, que é um símbolo marcante, é relacionado à família. Por quê? Porque está ali descrito, né, em Lucas capítulo 2, versículo 7. E teve um filho primogênito, e o enfaixou e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha só, enfaixou, ou seja, enrolou ele em panos para colocar ele na manjedoura. Mostra o quê? A família como núcleo a envolver, de aquecer, de cuidar um dos outros. Então é outro símbolo do Natal. E eu achei fantástico que hoje aqui vieram as famílias das pessoas que moram fora. Está tudo aqui hoje reunido. Vocês viram que coisa linda hoje? Né? Várias famílias aqui reunidas. Por quê? Porque isso representa o Natal, esse laço familiar forte. E Jesus precisou de uma família para acolhê-lo ali naquele momento. E era uma criança frágil que precisava de panos para cuidar dela, para acalentá-la ali naquele momento. Então é interessante, é importante ver isso. Outra coisa, outro símbolo do Natal é que Jesus nasce à noite. O que representa isso? O nascer do Cristo à noite. É porque na noite das trevas da nossa consciência, nós precisamos de algo que venha acender uma luz. E os magos foram guiados por uma luz, para poder entender que estamos saindo da noite para encontrar essa luz, para encontrar um dia claro, límpido à nossa frente. Mas para isso a gente precisa se conscientizar dessa situação, de que nós somos espíritos. E não precisamos ter medo, assim como os pastores também tiveram medo. A gente não precisa ter medo, porque a boa nova veio para trazer paz e boa vontade para os homens. Então nós não precisamos ter medo para enfrentar os problemas, as dificuldades. E outra coisa importante também do símbolo do Natal, por que Jesus nasceu numa estrebaria, numa caverna e num coxo? Porque na cidade não tinha lugar para ele. O Cristo está muito afim de nascer dentro da gente, porque nós também somos Cristos, mas ainda estamos embotados, mergulhados em muitas imperfeições, que precisamos nascer, precisamos deixar florescer esse Cristo, mas para isso a gente precisa deixar que ele entre, que ele faça parte. Hoje em dia, se alguém batesse a nossa porta, será que nós abriríamos essa porta para acolher esse Cristo?
Então, quando nós pensamos nesse nascimento de Jesus, é o nascimento de um símbolo muito forte dentro da humanidade. Tanto é que ele dividiu a humanidade, né, antes e depois dele. E esse nascimento, ele é tão bonito, que tem uma passagem que eu sei que o Reginaldo, inclusive, gosta bastante, do Vinícius, falando que ele foi fazer uma entrevista com várias pessoas, onde e quando Jesus havia nascido. E uma delas diz assim: apelemos para Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu? Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, sentiu em mim e eu nele. Então, Jesus, ele veio tratar dos negócios do Pai. Que negócios são esses que Jesus se refere? Ele cuidava dos negócios do Pai, ou seja, das coisas espirituais. E nós? De que negócios nós estamos cuidando? O melhor negócio da vida, com certeza, é a nossa iluminação. Esse só depende de nós. E aí eu não vou cantar a música, depende de nós, né? Não vou cantar. Mas a iluminação só depende da gente. Que a gente reflita sobre isso e que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Muita paz. Então, agradecemos a presença desse nosso irmão fazendo a palestra, que possamos guardar, não é, essas palavras, esses ensinamentos, e vamos visualizando então a figura meiga de Jesus, fechando os nossos olhos, lembrando da oração de Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja desespero. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. E onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja.